Olá, pessoal! Nós estamos aqui hoje com um convidado super especial para gravar mais um webinar importantíssimo para vocês. Hoje o nosso convidado é o Fernando Marinheiro, diretor comercial e de marketing da empresa Medlevison. O Fernando tem mais de 27 anos de experiência no setor farmacêutico e hoje ele está aqui com a gente para falar um pouquinho mais sobre a nova RDC. Né? O começo de uma nova era, será? Fernando, bom dia, muito obrigado por aceitar o nosso convite, é uma honra tê-lo aqui conosco. Luciane, é um prazer imenso a gente poder estar batendo esse papo hoje aqui sobre um assunto tão importante, né? Tem sido algo que, para um varejo farmacêutico, é o assunto do momento, né? É uma oportunidade incrível. E, bom, em nome da Medlevison, eu agradeço o convite, né, novamente. Eu estou na indústria farmacêutica há 27 anos, como você bem falou. Tive a oportunidade de trabalhar em grandes empresas, de desenvolver grandes projetos com grandes missões. E cá estou desde janeiro nessa empresa chamada Med Levinson, uma empresa familiar, né? Uma empresa que tem já um tamanho bastante interessante, uma importância dentro desse mercado, uma relevância importante. A Med Levinson ela foi precursora nos testes de Covid, né? Então, na pandemia, ela teve um papel muito importante, sendo a primeira a trazer esses testes aqui para o Brasil, os testes que foram feitos em farmácia, né, de forma bastante extensa, prevenindo e ajudando com que essa pandemia não se espalhasse, não se tornasse pior do que já foi. Então, é uma empresa focada também no diabetes, né? O carro-chefe aqui, né? O nosso principal serviço e produto está relacionado ao diabetes, que é o glicosímetro, nosso OnCall Plus, é uma marca importante e a gente está presente praticamente em todas as farmácias. E a gente tem essa linha de diagnóstico como algo bastante relevante. E agora, em função da própria RDC 786, né, a gente, como uma empresa focada em prevenção, entende que a gente tem, mais uma vez, né, um papel de protagonista para poder estar contribuindo com as farmácias para entender melhor em como caminhar e aproveitar da melhor forma, né, essa oportunidade, esse novo caminho, talvez e por que não essa nova era que a RDC 786 traz para a gente. Tá certo. E assim, para a gente começar, me explica um pouquinho o que vai mudar na vida do cidadão comum, né, que precisa de um teste lá na farmácia? Essa nova resolução altera em quê? Olha só, né, que é uma pergunta interessante. A RDC 786, ela vem para ajustar e regular, né, a 302 que tinha antigamente. A Anvisa ela começa a entender e enxergar que a farmácia ela pode ser um coadjuvante importante dentro do papel, né, do programa de saúde para o nosso país. O Brasil ele tem mais de 90 mil farmácias, então existe uma capilaridade enorme. Em muitos dos municípios, a farmácia acaba sendo o centro ou a referência de saúde para aquele município, em função de não ter um hospital, né, um SUS, enfim. Então, ela dá o primeiro passo com essa resolução, permitindo que a farmácia faça testes a nível de triagem, é, fazendo com que a população tenha acesso a informações sobre a sua saúde de forma mais econômica, né, e de forma mais fácil se for tratado por um aspecto, inclusive, de deslocamento geográfico de mobilidade. Então, o que muda é que o nosso, né, cidadão, as pessoas do nosso país, os brasileiros, vão conseguir, por exemplo, fazer um teste de PSA numa farmácia, né? O PSA, que é uma patologia, né, que na verdade, o PSA, ele indica uma possível patologia, que é o câncer de próstata, que é uma patologia tão importante para o homem. Eu não sei se você sabia, Lu, no Brasil morrem 44 homens por dia de câncer de próstata. E assim, se tratando de prevenção, né, e como a gente gosta de falar aqui na Medlevison, quando você olha para a saúde, a gente entende que a prevenção é a melhor forma de se tratar a saúde, né, e a gente acabou se especializando muito em prevenção aqui na Medlevison. O teste rápido de PSA, por exemplo, tem um papel importantíssimo, porque a melhor forma de você tratar um câncer é com antecedência. Quanto mais
cedo você consegue identificar, diagnosticar, né, essa patologia, é uma chance de sucesso maior, né, para que você passe por ela ileso, né, fazendo os tratamentos adequados, enfim. Então, veja, você proporcionando esse teste de forma simples, econômica, né, dando acesso à população, que faça isso e ali identifique se tem alguma modificação e a partir daí vai buscar o médico, vai buscar um laboratório de análise para aí sim uma análise mais profunda, né? E a partir daí, com o seu diagnóstico, fazer o seu tratamento, a gente vai estar prevenindo, né, milhões de mortes, né? A gente vai estar prevenindo, a gente vai estar trazendo saúde de forma antecipada para muita gente que hoje em dia, infelizmente, não tem, né? Então, a grande mudança é essa, o acesso e um acesso de forma econômica à saúde, através, né, de testes como esse que eu te dei um exemplo. Nos Estados Unidos, isso já é mais avançado, né? Mas o atendimento na farmácia já está mais popular, né? Digamos assim. Você acha que o Brasil alcança esse patamar? É o objetivo, né? Na verdade. Eu acredito que isso que você acabou de falar de essa continuidade no laboratório, no médico, é uma educação que a população também precisa, que é importantíssima, né? Que não acaba ali na farmácia. Aliás, é o início do início, né? E também a educação nas farmácias de fazer o teste corretamente, tudo isso também é um trabalho bastante grande no Brasil, né? Lúcia, e assim, né, quando a gente fala de saúde no nosso país, as pessoas elas relacionam muito a questão econômica. Lógico que, né, tem um paralelo importante, porém, eu acredito que se a gente conseguisse fazer uma gestão melhor, né, dos processos de saúde, o que a gente tem de recurso financeiro seria suficiente para que a gente tivesse, né, um bom padrão de saúde para a nossa população, né? Por que eu te falo isso? Veja, como eu acabei de dizer, a prevenção é a melhor alternativa, né? Isso é claro, isso é pesquisado, isso é comprovado, né? Isso é consensuado. Então, veja, nos Estados Unidos e alguns países da Europa, quando você vai em algumas farmácias, elas te proporcionam a oportunidade de fazer um check-up ali, né, com diversos testes rápidos ali, e eles já estão mais evoluídos, né, e aí ali você já consegue sair até com um diagnóstico, dependendo do país, do formato da regulação lá. E assim o paciente já começa ali a ter acesso à sua situação em busca da prevenção, né, de problemas futuros. Esse é um padrão de comportamento desses países, né, mais desenvolvidos. E quando a gente olha para o nosso país, a gente tem um padrão de consumo muito parecido com o americano, por exemplo. Porém, a gente ainda não avançou em função tecnológica, né, em função regulatória. Então, eu vejo agora nessa RDC um primeiro grande passo para que isso aconteça. O teste rápido, ele é uma das coisas, né, que podem ser feitas, por exemplo, no que a gente chama de assistência farmacêutica, aquelas farmácias que estão preparadas para aplicar vacina, né, para poder medir pressão, ou seja, para prestar serviços de saúde à comunidade, e agora com os testes rápidos, né, de forma mais importante. Então, lógico, eu entendo que um dos grandes desafios, inclusive, para que a gente a gente avance de forma mais rápida, né, em tudo isso que a gente está falando, para que realmente se torne uma nova era, é a conscientização, né, das pessoas, dos brasileiros, que a partir de agora ele pode ir à farmácia para fazer, né, porque até então não era um comportamento, não era um padrão, né, da gente sair de casa para fazer um teste rápido, né? Quando a gente precisava fazer um check-up ou um teste, ou seja, exames. Normalmente a gente vai ao médico, o médico indicava um laboratório, a gente vai até o laboratório, faz, né? E assim, é assim que está o mindset do brasileiro hoje. Então, ele precisa entender que isso continua, isso é importante, lógico, faz todo sentido, até como disse a você, esse primeiro passo dessa resolução 786 é a nível de triagem, né? Mas ele vai conseguir ali, né? E aqueles que não têm condições, principalmente, ter um nível de triagem já para saber como se conduzir, né, se tem algum tipo de patologia. Acredito, respondendo a sua pergunta, que o Brasil em algum momento deve caminhar de forma bastante interessante e rápida para modelos parecidos como o americano, sim, por que não? Até porque é um modelo vencedor, né? É um modelo que no final do dia ele acaba trazendo uma economia importante
no que se diz respeito à prevenção, né? Mais uma vez, quanto antes você começa a tratar, menos você tem, né, tanto necessidades de medicamentos, de internações, etc., que custa muito dinheiro, né? Assim como saúde também, você consegue ter a sua saúde de forma antecipada, entendeu? Eu abrindo um parênteses aqui, eu trabalho no Instituto do Câncer de São Paulo, né? E a gente precisa, as idades elas estão diminuindo assim drasticamente dos pacientes, né? Eu trabalho lá há 8 anos, mudou muito o perfil assim. Agora é normal 20 e poucos, 18 anos, né? E há 8 anos atrás era raro a gente ver um paciente jovem, né? Mas então a gente precisa agir com a prevenção sempre precisou ser rápido, mas agora parece que mais rápido do que nunca, né? Agir contra o relógio. E a Mad Leverson, como que ela está se preparando para essa nova realidade, essa nova era, para abastecer as farmácias aí? Como que ela está se preparando para este novo cenário? Olha só, né? A Mad Levinson, ela trabalha já com testes rápidos há um tempo. Como disse a você, a gente foi precursor, né, do teste rápido de Covid, né, na época da pandemia. E já desde então, e um pouco antes, a gente já tinha um portfólio para testes rápidos, porque esses testes eles têm uma aplicação, inclusive, em hospitais, né, em próprios laboratórios clínicos, mesmo a nível de triagem, né, tem um teste que chama troponina, que quando um paciente chega com uma dor no peito, alguma coisa assim, é um teste que você faz ali na triagem mesmo, né, para você saber se o paciente ele pode estar sofrendo um infarto, por exemplo. E você consegue de forma rápida interagir, caso seja, né, e tirar o paciente talvez de uma gravidade ou uma morbidade que possa vir a ocorrer se você não interagir de forma rápida. Então a gente já tinha um portfólio, a gente já trabalhava, né, a nível hospitalar, a nível inclusive de SUS, né, de municípios, de governo, com esses testes. E quando agora, né, com essa resolução e agora com esse modelo de trabalho direcionado às farmácias, e esqueci de falar, Luciene, não só em farmácias, mas essa resolução também permite que esses testes sejam feitos em consultórios médicos, né, que também é uma outra situação bastante interessante, que dá uma agilidade diferente, né, para os médicos, e até eu abordo isso na sequência, mas respondendo a sua pergunta, a Med Levinson, ela tem hoje mais de 50 tipos de testes, né? Desses 50 tipos de testes, 22 podem ser feitos em farmácia. Você fala, pô, por que você, Fernando, você tem 50 tipos de testes e só 22 em farmácia? Para que você possa fazer os testes em farmácias, a RDC preconiza que o material tenha que ser coletado ali no local, né, e tem que ser através do SWAP, que é aquele cotonete, né? Não sei se você se lembra da Covid, né, que tinha esse teste bastante desconfortável. Hoje já a tecnologia faz com que não precise ir tão longe esse cotonete. Ou, né, o sangue capilar, que através de uma agulhinha que você quase não sente a picada, né, você vai extrair ali algumas gotas de sangue e colocar num cassete muito simples, e a partir dali, né, é um teste qualitativo, ele vai dizer se você tem ou não tem determinada patologia. Então, eu tenho 50 tipos de testes, tem alguns testes, por exemplo, o sangue oculto, ele precisa de fezes para poder fazer o teste, né? Isso na farmácia não é possível. Então, esse para a farmácia não serve. Ele não se enquadra dentro das regras que foram determinadas pela Anvisa para essa RDC. Então, dos 50 a 22 podem, né? Veja, tem testes extremamente interessantes como perfil lipídico, né, que é para falar de colesterol, que a gente inclusive está no mês do colesterol aí, no Dia Mundial, né, da prevenção ao colesterol, que é uma doença silenciosa, assim como a hipertensão, e você consegue rapidamente na farmácia, né, a partir de uma picadinha de dedo, você em 10 minutos você consegue saber se o seu HDL, né, tá bom, que é o colesterol bom, se o seu LDL está muito alto, que é o colesterol ruim, né, como é que está o seu triglicérides, enfim. Ali você já consegue ter uma noção para saber, pô, preciso ir ao médico para saber o que eu preciso fazer para regular, né, já sabendo que isso realmente pode me trazer algum problema futuro. Então, a MedLab, isso ela tem essa gama de testes, né, bastante interessantes. Hoje é a empresa que tem o maior número de testes, né, permitidos para farmácias dentro de um único portfólio. Então, a gente está extremamente bem preparados, tanto com relação aos testes, tanto com relação aos estoques, para poder atender essa demanda que a gente acredita que deva vir agora de uma forma diferente, né, muito maior do que, né, a gente tinha.
Que maravilha. Seria ótimo, né, se ao invés de na farmácia comprar tantos remédios, nós fôssemos comprar um teste, né, para agir preventivamente. Daí, ao invés de comprar o remédio para pressão alta, para colesterol, né, É isso. É, ficar é, atento. É esse o raciocínio, sabe? Eu acho que é essa a nossa missão, é o que eu disse para você, a prevenção. Quanto mais a gente se preocupa, né? Veja, o advento da pandemia trouxe para nós um consumo de vitaminas bem diferente do consumo que a gente tinha anterior. Eu fico Exato. tão feliz, lógico, como é que a gente pode ficar feliz com a pandemia? Por favor, não me interprete mal, né? Foi uma tragédia, mas trouxeram alguns aprendizados, né? E um deles é esse, a gente tentar se prevenir, né? Eu vejo o meu filho quando está com gripe, ele quer ir de máscara para a escola porque ele não quer passar para o colega dele, né? Então, houveram algumas coisas que a gente trouxe, né, dessa vivência tão ruim, mas que podem servir para que seja menos ruim os nossos dias, né, a partir de agora. As vitaminas, né, a prevenção como algo importante para a nossa saúde. É isso mesmo. Sempre é bom tirar coisas boas de todas as lições, né? Então, a Med Levison já tem esses testes disponíveis na farmácia. Já tá. Esses 22 que você falou já estão disponíveis nas farmácias do Brasil? Não sei, uma boa pergunta. Funciona assim, a farmácia, né? E aí, mais uma vez, a gente falando um pouco sobre a RDC, como eu disse, quais eram as necessidades técnicas para que fossem os testes permitidos. E agora eu vou te dizer o que a farmácia precisa. Ela precisa de uma autorização da Visa local, isso é muito simples de se tirar. Para ela ter essa autorização, ela vai ter que fazer uma adequação dentro da loja, da farmácia, com 3,5 metros praticamente dedicados a isso, né, que contempla basicamente um balcão e uma pia, né, para poder fazer esse processo. Ele é relativamente simples, mas é só para que tenha um lugar seguro, para que as coisas sejam feitas da melhor forma possível, né? Então, as farmácias elas estão passando por esse processo de adequação, né? É interessante, porque não era um mindset, inclusive, de muitas farmácias. Algumas já com esse pensamento de assistência farmacêutica, de querer estar mais próximo, né, do seu cliente, né, das pessoas que vão lá buscar saúde, já estavam se desenvolvendo para isso e outras ainda não estavam pensando e com a RDC agora se movimentam, né? Então, a gente percebe que elas estão buscando rapidamente essas adequações. As farmácias que estão adequadas já estão adquirindo os testes, a gente pega grandes redes, né, importantes que já estão com os nossos testes lá, aquelas que podem, e a gente, inclusive, desenvolveu um time aqui, um processo para orientar exatamente quais são as necessidades, quais são os caminhos, como fazer, para que essas farmácias consigam se adequar, né, de uma forma rápida e segura, para que consiga iniciar a fazer também os testes e assistência farmacêutica, assim como ela queira. Entendi perfeitamente. Então, em breve, né, teremos mais perto de nós essa nova era, essa forma de nos prevenir, né? Acho que o pessoal está bem atento aí também. A gente aprendeu a ter um pouco mais de higiene, que era possível ter um pouco mais de higiene depois da pandemia, né? O pessoal está bem atento aos exercícios, né? Vamos caminhar para um futuro mais saudável. Eu espero que essa nova era da RDC, ela permita e contribua muito, com certeza vai, né? Para a gente agir com prevenção contra essas doenças que têm agravado muito a saúde do mundo inteiro, do brasileiro em geral, né? Não tenho dúvida. Eu acho que a nossa grande expectativa, como empresário, né, e como pessoa, como ser humano, a gente, dentro da MedLabs, a gente tem isso como algo fundamental, né, de valor absoluto para nós, a saúde, o bem-estar, a prevenção. A gente entende que esse seja um bom caminho para tudo isso que você disse, para que cada vez mais a gente consiga ter ferramentas, acessos, né, para que a gente consiga trabalhar a prevenção da melhor forma, né? Veja, tem testes, inclusive, para HIV, né? Veja, que é uma doença que é transmissível, né? Então, se a pessoa em algum momento acha que pode, por algum motivo, ter adquirido isso e está na dúvida, ela vai na farmácia, né? Que às vezes isso é meio constrangedor, você ir no médico, então rapidamente ela vai lá, faz um teste, ela ali já vai saber se ela, né, se ela tem alguma possibilidade grande de ter ou não, e aí, mais uma vez, vai ser direcionada a um profissional de saúde capacitado e habilitado para dar continuidade, né, à evolução desse diagnóstico e dos tratamentos, enfim. E só um parênteses, como eu disse anteriormente,
os consultórios também poderão fazer, né? Isso para o médico também acaba sendo um benefício importante, dando agilidade aos tratamentos. Tem um teste interessante, que é o H. pylori. O Helicobacter pylori, né, é uma bactéria que fica dentro do nosso estômago e ele é um dos principais responsáveis aí por úlcera, gastrite, etc. Ele é um vilãozinho chato que normalmente se é identificado através de uma endoscopia, que é um exame caro, né, um exame chato de fazer. E aí, com esse teste, você já consegue saber, poxa, será que eu preciso fazer endoscopia? Com o teste no modelo de triagem, você já vai conseguir saber ali no próprio consultório, né, e o médico já identifica se você tem essa bactéria, você já sai com a prescrição do medicamento ali do próprio consultório, porque a prescrição para essa finalidade, ela é um antibiótico, é um conjunto de antibióticos, que antibiótico precisa de receituário, né, para poder ser adquirido na farmácia. Então, de uma forma anterior, o médico ia pedir uma endoscopia, depois de algum tempo, vinha o resultado dessa endoscopia, a partir daí ele prescrevia alguma coisa. Com o teste, ele fazendo isso dentro do consultório, ele já consegue ali, ao mesmo tempo, já saber, o paciente já sai com a prescrição, já começa a se tratar, depois o médico busca alguma confirmação posterior, se realmente foi eficiente o tratamento, enfim, né? Então a gente ganha agilidade, tempo. Então, para os médicos também, a RDC, ela vem sendo um coadjuvante importante, né, para que a gente consiga ter rápidos tratamentos e acesso à saúde. Isso é muito legal mesmo. Bom, as minhas perguntas acabaram. Eu só queria frisar, né, que eu acho que a orientação, até uma pergunta para você também, na verdade não acabou, sobre os farmacêuticos, né, e os médicos que vão aplicar esses testes, como você disse, HIV, H. pylori, são testes importantíssimos, né? Não pode haver erros, né? A RDC obriga a orientação e educação desses profissionais também? É uma boa pergunta, Lu. O profissional de saúde habilitado para fazer o teste dentro da farmácia é o farmacêutico, né? Então, ele precisa ser um profissional habilitado, capacitado, né? O teste, a RDC, ela determina que o paciente, uma vez feito o teste, ele tem que sair de lá com uma declaração de serviço farmacêutico, né? Ou laudo ou um documento só que sirva para as duas coisas, dizendo, né, a questão tem ou não tem, como disse você, é qualitativo, e isso deve ser assinado por um profissional habilitado, que é o farmacêutico, no caso do consultório médico, né? Então, a gente precisa ter profissionais habilitados para fazer. O treinamento para isso é muito simples, como disse a você, a gente está extremamente empenhado aqui na MedLabs com os nossos MedTests, uma equipe grande de farmacêuticos. A gente tem o MedMóvel, que é um serviço bem legal que a gente faz para a comunidade, para a sociedade. É um veículo todo adaptado, não alguns que a gente tem pelo Brasil espalhado, todo adaptado, né, é como se fosse um motorhome, né? Só que dentro ele é um mini consultório, né? Uma mini assistência farmacêutica com uma cadeira, com uma pia, né? Com um balcão, todo preparado para isso, com o nosso corpo de farmacêuticos, né? Preparados e habilitados para fazer, e enfermeiras. E aí normalmente a gente pega esses lugares de grande circulação e a gente disponibiliza lá para que eles possam medir o colesterol, para que eles possam medir a glicemia, né, que é uma outra coisa importante. O paciente diabético que não faz controle da glicemia, ele corre um risco tão grande, né, de tantos malefeitos, né, patológicos, inclusive chegando a amputações, né? Ele tem que se cuidar, ele precisa saber exatamente como está, né, a glicose dele, para saber, inclusive, o que comer e como se conduzir para que não tenha problemas. Então, a gente consegue prestar esse serviço de uma forma bastante importante, né? A gente tem esse corpo técnico bem parrudo para poder disponibilizar conhecimento, treinamento, né, e condições para que tanto o pessoal da farmácia quanto os médicos, né, consigam aplicar esses testes da melhor e da forma mais eficiente possível. Maravilha, né? Sem dúvida, tudo isso é um alicerce que precisa ser fundamentado para essa nova era, né? Para que a gente, como dissemos lá no começo, para que a gente alcance os Estados Unidos e cresça com essa base sólida de informação, de orientação, para que se torne aí parte importante das nossas vidas, e porque à medida que tivermos erros ou problemas, ela pode
cair em descrença e tal, não queiram utilizar. Então, tudo isso é muito importante, né? A orientação, esse preparo todo, tanto nos kits quanto na orientação que a Med Levison tem feito, sem dúvida vai ser um divisor de águas nesse segmento. É isso, né? E assim a gente entende também, Lu, como toda grande jornada, né, ela começa no primeiro passo e assim com passos sucessivos. A gente entende que a aprovação da CRDC é o primeiro grande passo, é o divisor de águas, eu acho que é o começo de uma nova era. A gente ainda tem muitos outros passos para dar nesse sentido, né, mas eu entendo que com a contribuição das empresas que estão, né, direcionadas para esse tipo de serviço, as farmácias que estão buscando também cada vez mais dar saúde, né, e qualidade, bem-estar para aqueles que vão lá buscar isso através de remédios, né, e outros produtos relacionados. Os médicos que também têm todo o interesse do mundo em identificar de forma precoce, né, muitas patologias que com certeza vai ajudar no tratamento futuro, né, o objetivo dele é um paciente saudável. E a população, que eu acho que, como a gente falou, depois da pandemia, principalmente, né, tem um mindset já um pouco diferente com relação à necessidade da prevenção, o como é importante a gente buscar a saúde de forma antecipada, né? Eu acho que esse conjunto, a gente indo junto nesse sentido, a gente vai conseguir dar outros passos, e espero que passos largos, né, no sentido da gente chegar, de repente, a um modelo mais avançado, como a gente falou no começo do nosso bate-papo, né, como o americano e alguns países da Europa, por exemplo, onde isso, né, já acontece há um tempo e tem grandes benefícios comprovados, né? Eu tenho certeza que aqui a gente vai fazer e vai chegar nesse ponto também. A gente está trabalhando duro para isso, né, e está muito otimista para que cada vez mais brasileiros estejam e sejam saudáveis, né, o tempo todo. Que ótimo, então, parabéns pelo trabalho de vocês. Nós, do lado de cá, vamos trabalhar na divulgação dessa grande empresa, desses avanços, né, em prol da sociedade aí. Meus parabéns, em nome de toda a equipe de Uslab. Muito obrigado pela confiança, pela parceria com a nossa empresa, e foi uma honra tê-lo aqui. Para tantos esclarecimentos, né? Quando postarmos nas redes sociais, o pessoal vai ter o seu contato para maiores esclarecimentos, vai poder ver muito mais da Med Levison pela internet, pelos nossos canais, site e redes sociais. Foi um prazer, Fernando. Muito obrigada. O prazer foi todo nosso, né? Para a gente é uma honra poder estar aqui batendo esse papo com vocês, né? Que são tão relevantes, né, nesse canal de comunicação para o negócio de saúde, que eu acho que isso é tão importante como a gente tem falado durante todo esse nosso bate-papo, né? E a Med Levison e o Fernando Marinheiro estão aqui à disposição de vocês, sempre que entenderem que a gente, né, vai contribuir de alguma forma, nos acione, que a gente vai ter todo o tempo e disponibilidade e prazer em poder estar com vocês de novo, né? Muito obrigado de coração, né, aqueles que estão nos ouvindo aí, né? Se cuidem, a prevenção é a melhor forma da gente tratar a nossa saúde. E a Med Levison está aí, né? Prevenção é a nossa especialidade. Se precisar, estamos aqui à disposição de vocês. Muito obrigado, Lu. Muito obrigado, Fernando. Pessoal, esse canal com mais essa informação e muito mais para vocês rumo a essa nova era. Um abraço.